Olá pessoal, bom dia. Dando prosseguimento à sequência dos vídeos que eu tenho postado no YouTube, né? Então eu vou continuar com mais este aqui, tá? Então, para você que se interessa por fenômenos parapsíquicos, né? Então aqui neste vídeo aqui eu vou falar sobre assediadores extrafísicos, clareaudiência, estado de descoincidência, projeção consciente, base física e interprisões grupo-kármicas. Tá? Então, olha, na verdade a ênfase, no caso aqui, vai ser sobre a influência espiritual, né? Ou consciencial dos assediadores extrafísicos, né? Tá certo? Os obsessores extrafísicos, né? Espirituais, sobre as pessoas aqui. Então veja bem, eu vou fazer dois relatos aqui e vou fazer os comentários aqui, né? Tá? Então, o primeiro relato é o seguinte, é de hoje, né? Ocorreu hoje de madrugada. Então, olha, hoje, por volta das 4 horas da manhã, ouvi através da clareaudiência uma risada sarcástica horripilante. Eu estava deitado na cama, no meu quarto de dormir, e pelo que deduzi, estava em estado de descoincidência. Eu não vi o suposto assediador, apenas ouvi a risada. Os meus pais, já dessomados, né, desencarnados, tentaram fazer-me levantar da cama para estudar, mas eu estava cansado, pois havia pintado o muro da minha casa. Talvez tenha sido este o motivo das risadas do assediador. Então, é assim, ó. Eu deitei por volta de 21 horas. Lá por volta de meia-noite e meia, eu acordei e fui ao banheiro urinar. Então é aquele tipo de sono, é dormir bem nessas primeiras 3 horas aí, das 9 até meia-noite e meia. Dormi muito bem. Aí a partir daí que eu fiquei assim, eu dormia um tanto, tipo 2 horas, aí acordava. Aí dormia mais um pouco, acordava. Tá? E no primeiro sono, ao acordar logo meia-noite e meia, eu percebi, né, no caso aqui, né, os meus pais estavam tentando fazer com que eu permanecesse em pé para estudar, porque na verdade eu já estava descansado, né? Se eu dormir 3 ou 4 horas direto eu já fico descansado, mas a gente fica com vontade de voltar para a cama, para deitar mais um pouco. E na verdade eu estava cansado porque eu tinha trabalhado, assim, pintado o muro da minha casa aqui, eu estou pintando aqui, e estava cansadão, né? E resolvi deitar de novo. Então, né? A gente sente aquela vontade de voltar para a cama, porque é aconchegante, né? E lá por volta das 4 horas da manhã eu ouvi, né, porque estavam tentando me acordar. Às vezes os irmãos espirituais aí também fazem de tudo para eu levantar para estudar, porque é o melhor horário de manhã, né, de madrugada, né, porque está muito silêncio e tal, né. Então o pessoal fica tentando tirar eu da cama para estudar. Mas eu preferi ficar deitado. Aí o que acontece é o seguinte, sempre que você tem algum empreendimento em vista, existe muita influência espiritual negativa no intuito de atrapalhar, né? Ou dificultar. Tá? E eu ouvi uma risada sarcástica, eu não estava vendo o assediador, né? Mas eu ouvi uma risada sarcástica, talvez pelo fato deles tentarem me levantar da cama e eu não levantar. Tá? Porque os assediadores atrapalham mesmo, né? Tá? Então, olha, uma observação aqui, ó. Em certas vivências, é horrível sentir a psicosfera dos assediadores, aquela psicosfera perturbada. Eu já vivenciei muito isso daí, tá? Então, é horrível a gente sentir aquela psicosfera dos assediadores extrafísicos, né? São energias perturbadoras. Então, olha, quando a gente está no plano extrafísico, ou em descoincidência, ou projetado, no plano extrafísico tudo é mais intenso, a voz, o pensamento, as emoções, tá? Então, olha, as emoções, a voz e o pensamento aumentam em proporções até difíceis de serem analisadas. É difícil de analisar, porque aquilo aumenta de proporção, de intensidade, tá?
Muitas vezes o assediador ele não tá, assim, ele não tem acesso a você diretamente porque você não está devendo para ele, tá? Quando a pessoa, digamos assim, o encarnado, a pessoa que está encarnada, deve para o assediador, aquilo é terrível. Agora, quando não deve, que nem o meu caso, eu não estava devendo para os assediadores, não devo nada para os assediadores. Então, a gente sente a potência daquelas energias perturbadas, mas aquilo não chega a te atingir com força, tá certo? Você sente aquela situação, mas não é tão complicado quando a pessoa está devendo para o assediador ou os assediadores, porque aquilo detona a pessoa, tá? Quando a vítima está devendo para os assediadores de outras vidas, assim, quando eles chegam na pessoa assim, aquilo é terrível. Agora, no meu caso, não estava devendo, né? Nem estou devendo para os assediadores, né? Tá? Então, quando eles chegam, a gente sente aquela atmosfera perturbada, a voz, quando eles falam, as energias, aquilo ali é uma coisa horrível, né? Então, olha, os assediadores procuram atrapalhar ou dificultar a vida das pessoas. Então, sempre que você tem um empreendimento em vista, às vezes até uma coisa simples, não é muita coisa. Não precisa ser uma coisa de proporções assim, tal, né? Ou mesmo, ó, veja, às vezes você quer estudar. Os amparadores, ou até algum ex-familiar seu está tentando te ajudar no sentido de tirar você da cama. Tem dia que tem madrugada que eu tenho que levantar, porque não tem como. Está tão perturbado que os amparadores, eles não deixam eu dormir. Por exemplo, se eu acordar 1 hora da madrugada, eles não deixam eu dormir mais, porque eu não consigo, não tem como. Então eles ficam fazendo de tudo para eu levantar da cama para estudar alguma coisa, para não continuar dormindo, porque não vai ter como. Às vezes está perturbado demais, né? É que nem eu falo, ou é os amparadores, né? Ou são os amparadores, ou seus irmãos espirituais, ou algum ex-familiar seu, né? O que é muito comum também, que já desencarnou, dessomou, né? Então, olha, um outro relato, ó. Outro dia fui fazer uma investigação projetada. Eu fui fazer uma investigação. Naquele dia deu certo. Nem sempre a gente consegue ir até lá fazer a investigação e trazer as informações. Então, mas nesse dia aqui, como eu estava muito interessado, eu consegui já de retorno aqui, já praticamente dentro da minha base física, né, eu consegui trazer as informações até porque os assediadores me acompanharam de retorno. Então você pega a informação através do assediador, ou dos assediadores, né? Tá certo? Mas eu fui até o lugar lá que eu pretendia ir, fiz a investigação, era um caso de desvio de dinheiro. Uma coisa bem barra pesada mesmo. É um negócio de desvio de dinheiro. Umas falcatruas aí. Tá, então eu fui fazer a investigação. Lá é um negócio que eu estava interessado em saber o que estava acontecendo assim de perto. Né? Era uma falcatrua que andavam fazendo aí tal. Um negócio, um rolo aí de dinheiro aí. Aquele dia que eu falei, eu consegui ir até lá, fazer a investigação e trazer. Se não fosse pelos assediadores, você vê, até os assediadores são importantes. Porque eles voltaram conversando comigo naquela situação, é uma atmosfera perturbadíssima, né? Então eu fui até o lugar lá, outro dia eu fui fazer uma investigação projetada e me deparei com vários assediadores que faziam parte de uma trama, uma tramóia, e influenciavam diretamente as pessoas envolvidas no caso. Então os assediadores, geralmente coisa errada tem influência espiritual, negativa. E os assediadores eles influenciavam ali, aqueles que não estavam influenciando direto, estavam assistindo tudo ali, aquela situação. Era uma situação barra pesada, assim, uma influência bem complicada, lá, negócio de tramóia de dinheiro, lá, falcatrua, uma coisa bem complicada. Estavam desviando dinheiro de pessoas aí. Então, olha, no plano extrafísico, longe da matéria densa, tudo é mais intenso. Então, no plano extrafísico, quando a gente vai fazer uma investigação, ou de alguma coisa que a gente está interessado em saber o que está acontecendo, no plano espiritual, assim, plano extrafísico, tudo é mais intenso. Aqui no plano físico, a matéria é densa. Isso aqui funciona como um escudo protetor, assim, né? Que é muito pesadão, muito, né? Mas no plano extrafísico, você está atuando com outros veículos de manifestação da consciência, sutil, mais leve. Então a percepção ela é muito mais intensa, se positiva ou negativa. Pode ser uma situação positiva também, claro, ou negativa. Tudo é mais intenso. Tá? Então, olha, ao retornar da projeção consciente, eu ouvi o que diziam para mim 3 assediadores vinculados àquele caso. Então as sensações daquela atmosfera eram horríveis. Então a sensação quando tem, em certas circunstâncias, não é sempre,
Mas quando você está com a percepção muito à flor da pele, digamos assim, né? Entre aspas, né? No plano extrafísico, se você está realmente percebendo aquilo ali com muita intensidade, muita clareza, então aquela sensação ela é intensa. Então os assediadores voltaram aqui, até a base física minha, porque eu fui até lá, a gente puxa aquilo de retorno, porque aquela situação a gente entra no caso, né? E os assediadores, eles não estavam me atacando, mas eles estavam falando o que estava acontecendo ali, assim, né? Aquela situação. Eles objetivamente não estavam me atacando, mas eles estavam dizendo o que estava acontecendo no caso ali, que eles estavam envolvidos naquela situação ali. Uma situação bem barra pesada. E assim a gente vai mapeando a situação, o que está acontecendo. Mas logo de cara eu já percebi, eu já trouxe, porque os assediadores vieram me acompanhando e falando. Isso, não sei o que, tá, com aquele jeitão deles, né? Não sei o que, não sei o que, tal, falando desse jeito aí. Mas eles não estavam me atacando, nem me agredindo, me ofendendo, assim tal. Mas era uma situação bem barra pesada, bem danada mesmo, uma sensação barra pesada. Agora, rola quem está envolvido no caso, né? É complicado. Ó, dessa maneira é que vão se formando as interprisões grupo kármicas, né? De difícil solução em vidas futuras. Então, olha. As pessoas vão entrando na roubada, vai comprometendo o futuro dela em outras vidas, porque vai ser isso daí, coisa errada, né? Termina gerando interprisão grupo kármica e aquilo ali cria um vínculo direto entre as pessoas e os assediadores espirituais, extrafísicos. Aquilo ali é uma trama, aquilo ali a gente chama de interprisão. Não tem como a pessoa fugir na vida futura, tá? É rolo, aquilo ali é complicado, porque onde tem coisa errada, seja lá o que for, se for errado, se for coisa complicada, assim, para lesar outras pessoas, tramas assim, tramóias, assim, para lesar terceiros, isso tem obsessão extrafísica, normalmente. Tá? Influência de natureza espiritual ruim, negativa. Nesse caso aqui, que nem eu falei, né? Eu estava vendo, porque os assediadores estavam ali, eles estavam falando, conversando comigo, tinha 3 conversando comigo. Assim, não estavam, que nem eu falei, me atacando, nem, mas estavam com aquele jeitão deles lá. O que está acontecendo? Não sei o quê, você vive. Assim, eles perceberam que eu estava indo lá investigar o caso, para ver o que estava acontecendo. Tá? Então, é assim que vai se formando aquelas interprisões. Através dessas coisas, desses procedimentos errados aí que ocorrem com as pessoas aí, né? Que geralmente é que nem eu falo, coisa errada, seja lá o que for para lesar outras pessoas. Assim, gera vínculo para vidas futuras, principalmente para posterior. Então, olha, essas informações elas foram obtidas já de retorno da projeção consciente. Eu estava voltando, já estava praticamente aqui na minha base física, assim, porque os assediadores, como eu puxei uma coisa, né, eu fui até lá e trouxe aquilo lá. Né? Os assediadores vieram, 3 estavam conversando comigo aqui, já praticamente dentro da minha base física aqui, com aquele jeitão, né? Não foi assim, eu não vi a coisa em loco, eu trouxe a coisa, né? Por causa dos assediadores. Até eles são importantes nesse sentido, de você mapear o que está acontecendo. Porque com aquele jeitão perturbado deles, né? Tal, você termina pegando, às vezes, a informação através do assediador. Né? Você não lembra lá daquela pessoa que você foi investigar direito lá. Mas os assediadores estão ali perto de você. Você percebe a sintonia de uma coisa com outra. Ali. Tal, né? Então, olha, a importância, então, eu costumo dizer que dentro da base física, da sua base física, o seu quarto de dormir, a sua casa, ou os arredores da sua casa, que isso aí a gente chama de base física. Nos estudos que eu faço, eu falo sobre isso daí. Aí, olha, dentro da sua base física, você pode levantar muita coisa, porque às vezes você traz as informações, o final das informações, às vezes, entende? É aí que está o negócio. Então, dentro da sua base física, acontecem muitos fenômenos projetivos, dentro da sua casa ou nos arredores. Tá? A importância, então, da sua base física, né? Então, olha, observe bem que aqui eu falei sobre clareaudiência. Eu estava assim, sabe quando você está deitado na cama, mas você fica naquela sonolência? Então, quando a percepção é muito clara, você já estando deitado na sua cama, que você fica naquele estado de transição, você está em estado de descoincidência, então você capta as informações, ouve os espíritos mais facilmente, estando em descoincidência. Principalmente numa noite como essa de hoje aqui, que eu dormi um tanto, depois eu deitei e dormi mais um pouco,
Daí eu deitei, dormi mais um pouco. Então quando você vai, o seu sono é picado, digamos, você dorme 2 horas, depois dorme mais 3 horas, aí depois dorme mais 2 horas. Então quando você acorda, você está meio sonolento, aí você vai no banheiro, volta, né? Então naquele estado de sonolência, ainda na cama, né? É possível você captar alguma informação visual ou auditiva, tá? Então, olha, falei da projeção consciente, ó, falei da base física ou base intrafísica, né? A nossa casa ou os arredores, né? Falei das interprisões grupo-kármicas, né? Falamos dos assediadores extrafísicos. Então, olha, eu tenho vários vídeos falando sobre assédio, assediadores extrafísicos e intrafísicos também, tá? Então eu tenho vários vídeos falando. Quem quiser se informar é só pegar os meus vídeos lá na minha página no YouTube, que eu tenho várias. E das coisas também que eu escrevo, que eu tenho livros que não foram publicados, né? Quem quiser ler aí, eu ando distribuindo gratuitamente faz tempo. Tá? Então é isso aí, gente. Por hoje é só isso. Muito obrigado.